Bom dia, sétimo ano. A nossa aula vai ser organizada da seguinte maneira. Nesse primeiro momento, eu vou realizar com vocês a correção das atividades. Primeiro, eu farei a correção aqui através da videoaula, depois eu estarei disponibilizando para vocês a correção aí juntamente com as atividades e a proposta do dia de hoje. Então, vamos lá para a nossa correção. A primeira sugestão da minha aula anterior foi que vocês assistissem a um vídeo. Então eu sugiro para quem não assistiu que vocês voltem lá no link e assistam, que é uma forma da gente estar recordando e estar reforçando aquilo que vocês precisam aprender, combinado? Então quem ainda não assistiu, arruma um tempinho livre, volta lá no link e assiste. A segunda questão, eu pedi para que vocês fornecessem para mim alguns conceitos. O primeiro conceito está relacionado ao assunto que nós já tínhamos estudado, que era o conceito de alavancas. O conceito de alavancas poderia ter aparecido da seguinte maneira, é uma barra que se movimenta em torno de um ponto de apoio. Quando eu falo de uma barra, essa barra pode ser representada por um cabo de vassoura, por um pedaço de madeira, por um pedaço de ferro. Todas essas formas funcionarão como alavanca e nos ajudarão a alcançar o nosso objetivo, que no caso é levantar algum material que com a nossa força comum seria mais difícil de ser alcançado. Depois eu pedi para que vocês identificassem o conceito de máquina. Para o conceito de máquina, poderia aparecer a seguinte forma: qualquer instrumento que se ajude ou substitua a força humana em alguma tarefa. Então, as máquinas são variadas. As mais simples são as que a gente conhece, né? Um abridor de lata, uma tesoura. E quando a gente associa essas máquinas, a gente vai formar uma máquina mais complexa, né? Depois eu pedi para que vocês fornecessem o conceito de roldana. No conceito de roldana, vocês poderiam ter dito o seguinte: é uma roda com um sulco por onde passa um fio. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da roldana que está lá compondo a gaveta do móvel da sua casa, do seu guarda-roupa, da sua cômoda. Então, lá nas laterais da gaveta tem as rodinhas que deslizam sobre uma barrazinha, né, metálica e propiciona para nós, né, abrindo ou fechando a gaveta. Tem ainda aquela roldana que o pedreiro utiliza para poder estar subindo o material na construção. Tem ainda as roldanas que são utilizadas nos equipamentos lá da academia, onde você, né, fazia atividade física antes da nossa quarentena. Na letra D, eu pedi para vocês conceituarem polia. Então, o que precisava ser feito? Precisava que vocês identificassem que o conceito de polia é o mesmo conceito de roldana. Então, bastava colocar na frente, polia é igual a roldana. Na letra E, eu pedi para que vocês conceituassem a palavra apoio. E o que é esse apoio, então, né? O apoio é o ponto aonde se apoia a alavanca. Se eu quisesse levantar uma pedra, né? Eu colocaria meu apoio em cima dele, né? Então, eu colocaria a minha alavanca para poder executar o movimento de levantar, então, aquela pedra. Vocês puderam fazer isso através da atividade experimental que eu propus, né? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho, fazendo o levantamento dos livros, né? Então, é uma comparação com a alavanca no dia a dia. Depois, na questão número 3, eu pedi para que vocês identificassem na casa de vocês alguns exemplos de alavancas. Vocês já haviam feito isso para mim, né? Tinham levado para a sala de aula, nós chegamos até a fotografar essas alavancas. E hoje eu pedi para que vocês citassem, né, esses exemplos. Poderiam ter aparecido aí, né, além dos que eu vou citar, muitos outros. Então, na casa de vocês, certamente vocês devem ter uma tesoura, que é um exemplo de uma alavanca. Alicates, pegador de macarrão, abridor de latas, pinças, cortador de unhas, carrinho de mão, quebra-nozes, grampeador. Tem uma infinidade de exemplos que poderia ter aparecido nessa questão número 3. Tá ok? Então, essa foi a correção da aula número 1 do dia 23/4. A segunda atividade proposta nas aulas anteriores foi a atividade experimental. O que eu precisava que vocês tivessem feito, né? Eu precisava que vocês tivessem juntado uma determinada quantidade de livros, 2, 3, 4, 5, né?
amarrado esses livros e a primeira proposta era que vocês levantassem sozinhos, né, segurando com as mãos os livros amarrados e percebessem a quantidade de força que a gente precisava fazer para levantar esses livros. Depois eu sugeri que vocês mudassem, né, o apoio de posição para que a gente percebesse a relação estabelecida entre o braço da alavanca. O que é esse braço? É a distância do apoio até a sua mão e a distância do apoio até o objeto onde a gente estava levantando, no caso eram os livros, para nós percebermos que a força feita ela é diferente dependendo da posição aonde o apoio estava colocado. Então a ideia era que vocês percebessem essa diferença na quantidade de força que era feita quando nós mudávamos o apoio de lugar. A verificação dessa atividade era para ter sido feita através de fotografias. Eu sugeri que o rosto de vocês não fosse exposto, né? Poderiam aparecer só as mãos e o material que vocês estavam utilizando para poder realizar a atividade experimental, ok? Depois a nossa atividade número 4, da nossa aula número 3, aliás, né? Eu coloquei uma figura e nessa figura estavam representando os diferentes tipos de alavanca. Essas alavancas foram representadas através... Deixa eu subir aqui meu desenho. Na figura apareceu lá assim, ó, uma tesoura, apareceu um alicate, um pegador, um quebra-nozes, algo assim, o pé, né, e uma outra pinça. E eu pedi para que vocês, então, identificassem que tipo de alavanca estava representada naquelas figuras. A primeira figura, que era a figura da tesoura, que tipo de alavanca que a gente tem quando falamos de uma tesoura? Lembrando que as alavancas recebem nomes diferentes, né? Dependendo da posição do apoio delas. Então, por exemplo, no caso da tesoura, nós temos uma alavanca do tipo interfixa. Esse apoio está entre o lugar onde a gente segura e o lugar onde a força vai ser realizada. Ou no meio, ou deslocado um pouquinho desse meio. É o lugar da posição, então, do eixo, né? Que é o ponto central da nossa alavanca. Depois, tem um alicate e que também pode ser representado pelo martelo. Não o fato da gente estar... colocando um parafuso, mas quando a gente está fazendo a retirada de um parafuso que foi colocado sobre uma madeira. Então, a gente usa o martelo no sentido invertido, né? E nesse caso, também nós teremos uma alavanca do tipo interfixa. Depois, o exemplo, né? Vocês poderiam ter colocado o número 3 lá para responder, porque as figuras estavam no documento visual, do quebra-nozes. E na questão do quebra-nozes, a gente já vai ter a força sendo aplicada numa ponta, né? E no meio é que eu vou colocar o objeto que eu quero esmagar, não quero a casquinha das nozes que eu tô querendo quebrar. Então, nesse caso, a alavanca é do tipo interresistente. O quarto exemplo, vocês poderiam ter colocado o número 4, né? Lá na atividade de vocês, apareceu lá o pé, né? Então, o nosso pé. Então, no nosso corpo, nós temos várias alavancas. O nosso braço, né? O nosso cotovelo e a articulação do nosso pé também é um tipo de alavanca. Então, que tipo de alavanca seria o nosso pé quando nós estamos caminhando, quando nós estamos correndo? Nesse caso, nós classificamos, né, essa movimentação do nosso pé para correr ou para caminhar de alavanca do tipo interresistente. E porque a pontinha do pé é que vai realizar o movimento de estar levantando o nosso corpo e estar posicionando num outro lugar para nos proporcionar a caminhada ou a corrida. Por último, né, o último exemplo que apareceu aí, para que vocês identificassem, foi de uma pinça ou de um pegador de macarrão, que também tem a mesma função, que é o exemplo de uma alavanca do tipo interpotente. E aí a gente tem a força sendo aplicada em uma ponta, em uma extremidade, né? Deixa eu achá-la aqui.
E lá na pontinha é que eu vou estar colocando o objeto que eu tô querendo movimentar, que eu tô querendo pensar, né, que eu tô querendo segurar, que eu tô querendo retirar de um lugar para o outro, que eu tô querendo movimentar. Então, a ideia das nossas aulas era que vocês conseguissem já ir identificando, né, os diferentes tipos de alavanca que nós encontramos, né, na nossa casa, nos lugares onde nós convivemos, e que a gente possa ir aprendendo de maneira prática o que a gente vê na teoria em sala de aula. Então, essa parte da correção eu estou encerrando agora. Vou dar um minutinho para vocês ou dois para vocês fazerem a correção aí no caderno, né? Se for necessária. E a gente volta com a nossa próxima aula, que são as orientações da nossa atividade do dia de hoje, tá ok?